RTX 3060, finalmente um dos vídeos mais pedidos e aguardados por você. Qual é a real diferença da versão de 8 versus a versão de 12? Quer saber? Bora que eu vou mostrar para você. RTX 3060 da marca Inno 3D PCB Twin X2. Trata-se de uma placa compacta dual fan. Me surpreendi demais pela construção porque é uma placa toda de metal, principalmente a parte de cima, e isso é raridade nos dias atuais, principalmente levando em consideração que esse modelo é um PCB de entrada. Backplate também de metal, tá? E a temperatura da versão de 8 GB, a média é 61 graus. 61 graus de média, placa gelada, principalmente para dual fan. Consumo da versão de 8 GB, uma média de 138 watts. Já a versão de 12 GB tem uma temperatura média mais alta, 66 graus. 66 graus. E o consumo médio também mais alto, de 160 watts, tá? RTX 3060 de 12 GB foi uma placa lançada dia 12 de janeiro de 2021, ou seja, a placa tem 2 anos e 5 meses, já tem um tempinho. Ela chegou no mercado com chip GA106, trazendo 3.584 núcleos, 112 termos, 48 hops, 12 GB de VRAM, um barramento 192 bits. Consumo máximo de 170 watts, tá? E a questão do barramento dessa placa, né, da vazão dela, 360 gigabits por segundo. A versão de 8 GB nos pegou de surpresa, foi lançado há 8 meses atrás, no dia 12 de outubro de 2022, e a única diferença é a VRAM e a redução de barramento. Essa redução de barramento, o chip é o mesmo, né? E os núcleos, termos e ROPs é a mesma coisa, apenas a redução de barramento com a redução de VRAM causa sim impacto na performance. E essa é a nossa proposta desse vídeo, né? A vazão dessa placa é 240 gigabits contra 360. Então ela tem uma redução considerável aí na questão de banda de transferência de dados. A performance relativa do Tech Power Up está equivocado, o pessoal parece que não atualizou, porque está com a mesma performance da de 12. E aí, tem muita diferença? O que a gente vai te mostrar. A nossa bancada de teste é composta pelo Ryzen 7 5800X 3D, B550M Plus TUF, duas memórias de AZ 16 3200 operando em série de 16 em Dual 32, SSD MyHole 2 TB operando até 7400 MB por leitura e uma fonte XPG Collector 850 Gold. O driver utilizado é o 535.98. A Plague Tale Requiem Ultra 1080p DLSS no qualidade. Esse jogo não tem como rodar sem Super Sampling. Então a gente tem aí a 3060 de 8 com 46 versus 53 da 3060 de 12, e a VRAM não está nem fazendo 4 GB. Alto, tá? 1080p, DLSS qualidade, e a 3060 de 8 GB performando em 54, 55 de média, contra 61 de média da 3060 de 12 GB, né? E 5 quadros a diferença. Médio, Quad HD, DLSS qualidade, a gente tem a 3060 de 8 GB com uma performance de 51 quadros contra 59 da 3060 de 12 GB, né? E a VRAM aí não está chegando nem a 3 GB. PCI 3.0 versus 4.0, Quad HD para forçar mais, né, o barramento, e a gente pega a 3060 de 8 GB como exemplo e não tem diferença de performance, como vocês estão observando. Assassin's Valhalla altíssimo 1080p, nós temos aí para você a 3060 de 8 GB com 68 quadros contra 79 da versão de 12 GB. Alto Quad HD testamos também, e nós temos aí a 3060 de 8 com 58 contra 69 quadros da versão de 12 GB. Ambos os cenários a gente está abaixo de 8 GB de VRAM, jogo mais antigo também.
Callisto Protocol Ultra 1080p nativo, então nós temos na tela para você 3060 de 8 GB, 52 quadros contra 56 da versão de 12. Aqui nós temos uma diferença de 4 quadros de uma placa para outra. Questão de VRAM está abaixo de 8 GB. No alto a gente testa também. E a gente tem aí, né, o melhor cenário para ambas as placas, né, 71 quadros para 3060 de 8 contra 77 para 3060 de 12, uma diferença de 7 quadros, né, mais ou menos ali uns 10%. E a gente agora coloca em Quad HD, ativando o FSR em qualidade. Esse jogo não tem DLSS. Então nós temos aí a 3060 de 8 GB conseguindo fazer 61 quadros. E a 3060 de 12 GB conseguindo fazer 71 quadros, tá? Testamos o PCI 3.0 e a gente pega a versão de 8 GB Quad HD com FSR no alto para forçar o barramento, a gente tem exatamente o mesmo desempenho, não tem diferença de performance. Cyberpunk Ultra 1080p nativo, ultra padrão do jogo com as texturas no alto. Nós temos a 3060 de 8 performando em 62 contra 70 da 3060 de 12. A VRAM está bem tranquila em ambas as placas. Quad HD alto, DLSS qualidade, mantendo as texturas também no alto. Nós temos 66 quadros para 3060 de 8 contra 74 para 3060 de 12. VRAM também está bem confortável, uma boa diferença para a versão de 12. Testamos o 3.0, pegamos a 3060 de 8 em Quad HD e você observa que não tem diferença de barramento. A diferença de um quadro pode ser uma variação de rodada. Dead Space Remake 1080p nativo para 7 Ultra sem Ray Tracing. A gente tem a versão de 8 GB performando em 59 quadros contra 69 da versão de 12. Uma boa diferença. A questão da VRAM está abaixo de 7 GB. Quad HD alto, sem Ray Tracing, ativando o DLSS no modo qualidade. A gente tem a versão de 8 com 59 contra 66 da versão de 12 GB. Né? Tá dando uma diferença entre ambas as placas de 10%. A VRAM também está abaixo de 7 GB. Testamos o barramento, né? O PCI 3.0. Pegamos a versão de 8 GB que tem um barramento mais limitado e a diferença ela existe em favor do 4.0, mas é uma diferença pequena de 2 quadros. Far Cry 6 1080p nativo para 7 Ultra com Ray Tracing habilitado. Então nós temos a 3060 de 8 GB fazendo 71 quadros contra 80 quadros da versão de 12, né? E a VRAM também bem tranquila. Temos aí Quad HD nativo para 7 Ultra com Ray Tracing, então nós temos a 3060 de 8 GB com 55 quadros e a versão de 12 com 60 quadros. Em termos de VRAM, ambas as placas, né, está tudo operando abaixo de 7 GB. God of War 1080p nativo para 7 Ultra, nós temos a versão de 8 GB fazendo 56 contra 61 da versão de 12 GB, né? Uma diferença de 5 quadros, a VRAM bem tranquila. E nós temos agora Quad HD nativo preset alto padrão do jogo. Nós temos a versão de 8 GB fazendo 60 e a versão de 12 GB fazendo 67 quadros, uma diferença de 7 quadros. E a questão da VRAM está bem tranquila para ambas as placas. Testamos o PCI 3.0. Então nós temos aí exatamente a mesma performance, não tem diferença. A gente pegou ali em Quad HD a plaquinha de 8 GB. Hogwarts Legacy 1080p nativo para 7 Ultra padrão do jogo. Então nós temos na tela para você a versão de 8 GB, 48 contra 51 para a versão de 12. Até aqui me surpreendi, foi uma diferença pequena. A VRAM está tranquilo, né? 1080p nativo preset alto padrão, então nós temos aí a versão de 8 GB com 53 quadros contra 62 quadros da versão de 12 GB. Mais uma vez a VRAM está abaixo dos 7 GB, está bem tranquilo a questão da VRAM. E nós brincamos também em Quad HD com DLSS qualidade preset alto padrão do jogo. A versão de 8 GB está fazendo 53 contra 65
para a versão de 12 GB. A VRAM, mais uma vez, está abaixo dos 7 GB, tá, pessoal? PCI 3.0 Quad HD, para forçar o barramento da versão de 8 GB, a gente tem aí exatamente a mesma performance, não tem diferença. Red Dead 1080p nativo, preset ultra do jogo, e esse aqui é o overkill, é extremamente pesado. Tá aí na tela para vocês, a versão de 8 GB fazendo 55. Eu até curti a performance, a versão de 12 64, uma boa diferença de 9 quadros. Questão de VRAM tranquila. Passamos para Quad HD nativo e testamos o alto padrão do jogo, que também é muito pesado, tá? E nós temos aí 60 quadros na versão de 8 GB, me surpreendi muito com esse resultado, e 67 para a versão de 12, muito interessante. PCI 3.0, nós pegamos ali esse Quad HD alto nativo e a gente compara com 3.0, você vê que a diferença é mínima, né? Na verdade, o ganho está no 1%. Resident 4 Remake 1080p nativo, preset ultra padrão do jogo, sem Ray Tracing, tá, pessoal? Então, Ray Tracing desabilitado, bacana. Nós temos aí na tela para você a 3060 de 8 GB, fazendo 58 quadros contra 67 para a versão de 12 GB. É uma diferença bem interessante, 9 quadros. A questão da VRAM tá interessante, né? Tá tranquilo, né? Você vê que abaixo de 7 GB. E a gente testa Quad HD nesse mesmo preset, ativando o FSR no qualidade, lembrando que esse jogo ele não tem DLSS. Então a versão de 8 está fazendo 54 contra a versão de 12 que está fazendo 60 quadros de média. A questão da VRAM está dentro ali dos 7 GB, está bem tranquilo ainda. Nós testamos o PCI 3.0, então nós pegamos a versão de 8 que tem um barramento mais limitado e você vê que existe sim uma diferença, mais de 2 quadros, que pode ser uma variação de rodada, uma diferença bem pequena. Spider-Man 1080p nativo, tá aí na tela para você o preset com TA ativado, a gente colocou o jogo no máximo, tá, no muito alto, com Ray Tracing, e nós temos aí a versão de 8 GB fazendo 62 quadros e a versão de 12 GB fazendo 68, e aqui a gente observou a primeira vez a VRAM acima dos 8 GB. A gente testou também em Quad HD, preset também Ultra com Ray Tracing, DLSS agora ativado no modo qualidade. A gente tem aí 62 quadros para a versão de 8 GB, contra 67 para a versão de 12, VRAM acima de 8 GB. PCI 3.0, Quad HD, a versão de 8 tem um barramento mais limitado, você vê que a diferença é pequena, o ganho está mais no 1% na estabilidade. The Last of Us 1080p nativo, preset ultra padrão do jogo. Então nós temos a 3060 de 8 GB fazendo 46 quadros contra 52 da versão de 12 GB. A gente observa a VRAM e realmente está acima dos 8 GB a versão de 12. Pode estar tendo algum impacto na versão de 8. Nós vamos tirar a prova no alto. Está aí o alto nativo 1080p e você observa 56 quadros para a versão de 8 contra 62 quadros para a versão de 12. Você vê que não está chegando nem a 7 GB, então creio eu que a diferença se manteve, né, do ultra para o alto. Então mesmo extrapolando a VRAM, não teve tanto impacto assim, na minha opinião. Testamos em Quad HD também no alto, com DLSS no qualidade, e você observa que a 3060 de 8 performou 53 quadros, contra 57 da versão de 12 GB, também aqui Quad com DLSS, a VRAM fica abaixo dos 7 GB, ou seja, não tem impacto, né? Bem interessante, um jogo bem pesado. E o 3.0 a gente testa também para vocês, e tem uma diferença de um quadro apenas, é uma diferença realmente muito pequena, tá? Pegando aí a versão de 8 GB com barramento limitado, então a gente observa que realmente o 4.0 não tem tanta diferença.
Guigão, e o Ray Tracing, Guigão? Você mostrou 2 joguinhos só? Pois é, porque Spider-Man com Ray Tracing no Ultra e Far Cry Ray Tracing no Ultra, ela rodou 1080p nativo, tanto a versão de 8 quanto a de 12. Se você quiser utilizar Ray Tracing nessas placas, será Ray Tracing com DLSS em 1080p. E alguns jogos vai ter que descer para o médio. Será que compensa? Vou fazer um vídeo sobre o Ray Tracing de placa 60 englobando a AMD e NVIDIA e vou trazer um vídeo mais completo a respeito. Na minha opinião, cara, Ray Tracing a partir de Quad e a partir de Quad é placa linha 70. DLSS em Quad dá um resultado melhor do que Full HD nativo. Então o Ray Tracing pode até se justificar por uma placa 70 se você tiver ali alto Ray Tracing com DLSS, tudo bem. Agora, Full HD já com DLSS já pesa um pouco. E às vezes eu tenho que fazer um médio barra alto, quer dizer, você vai perder resolução, né? Porque a questão do super sampling em 1080p já é complicado, você vai perder qualidade, você vai perder preset gráfico, filtros para jogar só com iluminação e sombra em tempo real. Faz sentido? Para mim não. Chegamos ao final dos nossos testes. A versão de 8 GB, na minha humilde opinião, não é uma decepção total como muito se falou por aí. Ela performa bem em Full HD, porém já ali no limite do Ultra 60, nos jogos mais recentes Alto 60, né? Ela é meio que não tem muita folga, tá? Isso é um fato. Quad HD também ela arranha com mais dificuldade. Já a versão de 12, ela já tem uma folga, tem uma sobra para rodar em Full HD. 5, 10 quadros a mais faz diferença. E a VRAM e os 12 GB. Um jogo exigiu mais que 8 GB. O The Last of Us. Só. Os outros, Hogwarts, Callisto, mesmo no Ultra, exigiram abaixo de 8 GB. Questão de 12 GB, no meu entendimento, será crucial para a Quad HD. 1440p é 12 GB pelo menos, tá? É por isso que quando a gente pega placas mais rápidas, como uma 3060 Ti, uma 3070, né? Quando você joga em Quad, elas têm dificuldade por conta da VRAM, então elas perdem desempenho. Aí você tem que ativar o DLSS ou você tem que descer o preset gráfico para jogar em Quad HD. 8 GB para Full HD, ok. Né? A gente já esperaria uma evolução nessa nova geração de GPUs que não chegou na geração 60. A AMD, com a sua RX 7600, conservou os 8 GB e a NVIDIA é a NVIDIA, né? A NVIDIA agora com a 4060 não vai ter nem a versão de 12, parece que aí vai ser isso, né? Então, esses 12 GB da 3060 nem vai chegar na 4060, é um absurdo isso. Me diz aí o que você achou, deixa o like nesse vídeo, dá trabalho, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Aquele abraço, é nóis, até a próxima.